على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. No 7º episódio de Olhares Islã, iniciamos um debate importante, que será dividido em 4 capítulos: o Islã e o terrorismo. Desde o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, o Islã tornou-se o principal foco de teorias e preconceitos. A mídia, desde então, propaga informações equivocadas, aponta inocentes como culpados e incentiva um olhar negativo sobre o Islã, em especial no mundo ocidental. Lamentavelmente, grupos orientados por vertentes políticas têm usado o mesmo tipo de tática de 2001 contra inimigos políticos, invocando Allah, como se isso fosse parte de um ato religioso. Mas será verdade que o Islã encoraja ou permite esse tipo de ato? Assalamu alaikum. Muitas vezes temos a impressão de que para as pessoas que cometem atos violentos a vida humana é barata, algo que não tem valor algum. As mortes que resultam de explosões e atingem indistintamente idosos, crianças, mulheres, homens, civis e inocentes, são vistas como algo insignificantes por quem pratica esses atos. Algumas dessas pessoas que defendem ou cometem esses atos citam algumas vezes o Alcorão, como se nele tivesse algum apoio à violência ou à opressão. É bastante interessante ver que, na verdade, nunca citam o que o Alcorão diz contra essa retórica. E não tires a vida que Allah fez sagrada, exceto por justiça e lei. Eis que o que ele vos recomenda para razoardes. Além deste versículo que claramente afirma a santidade da vida humana e nos ordena a não tirar a vida sem justa causa, há outros com este que literalmente condena como um pecado gigantesco o que os terroristas fazem supostamente em nome do criador deste livro. Quem mata uma pessoa sem que esta haja matado outra ou semeado corrupção na terra, será como se tivesse matado toda a humanidade. E quem salva uma vida é como se salvasse toda a humanidade. Quanto aos chamados ataques suicidas, estes indivíduos que os executam e defendem ainda cometem um crime maior, pois ambos, o assassinato de um inocente e o suicídio, são definitivamente proibidos no Islã. E não vos mateis, por certo Allah é para convosco, misericordiador. E a quem faz com agressão e injustiça, faloemos entrar no fogo. E isso para Allah é fácil. Segundo o Sheikh Abdul Salam, este versículo, de certa forma, ou de forma geral, inclui a pessoa que comete o suicídio. E este tipo de operações suicidas inclui a morte de inocentes, dentre as mulheres, as pessoas idosas, as crianças, e não há dúvidas de que isto é uma transgressão e opressão. E aquele que realiza uma missão suicida é merecedor desta séria advertência, e este versículo aplica-se a ele. Entre os ditos do profeta Muhammad, a pessoa que estes indivíduos dizem amar e defender, temos advertências. Ele disse: quem quer que mate a si próprio com uma arma de ferro, carregará essa arma em sua mão e vai apunhalar em seu abdômen no fogo do inferno, onde permanecerá eternamente. E quem quer que beba veneno e se mate com ele, carregará o seu veneno em sua mão e o beberá no fogo do inferno, onde permanecerá eternamente. E quem quer que salte de uma montanha e se mate, saltará dentro do fogo do inferno, onde permanecerá eternamente. Nesse outro dito coledado por Bukhari e Muslim, afirma: quem quer que se mate com algo será punido com isto no dia do julgamento. Ou seja, esses indivíduos que se explodem como tática de guerra ou como defesa, eles se arriscam a fazer o mesmo ato infinitamente na próxima vida, de acordo com a religião que eles dizem seguir. Isto é prova suficiente de que não seguem o Islã. Analisando as explicações e argumentos que alguns deles usam, podemos formar vários pontos. Número 1. Eles dizem que estes atos são para a defesa do Islã e dos muçulmanos, quando eles próprios pioram a liberdade de prática do Islã e pioram a vida e a saúde mental dos muçulmanos no mundo inteiro. Em algumas partes do mundo, muçulmanos são vigiados até mesmo dentro das próprias mesquitas e são revistados em aeroportos como se muçulmano fosse sinônimo de terrorista. Muitos muçulmanos também são alvo de ataques nos países onde sempre viveram. Esta é a realidade que esses defensores do Islã causam. Número 2. Os inimigos do Islã e dos muçulmanos usam esses incidentes como prova de que o Islã não é compatível com o mundo de hoje, apesar de claramente não haver tais atos mencionados como permitidos na religião, tão poucos tolerados.
Número 3. Todo sofrimento causado por esses ataques a pessoas que não tem nada a ver com conflitos de qualquer tipo é algo completamente contrário ao que a jurisprudência islâmica visa para o modo de vida de um ser humano, onde a vida segura e digna é um direito primário e não deve nunca ser retirado e menosprezado, seja a pessoa muçulmana ou não. É mencionado em um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Deus disse: Ó servos meus, eu proibi a opressão a mim mesmo, e a proibi entre vós, portanto, não oprimam uns aos outros. A opressão é um tópico muito central no Islã, porque os primeiros muçulmanos sofreram décadas de opressão, simplesmente por serem muçulmanos, por seguirem a religião e por chamarem as pessoas à adoração a um só Deus. Numa Arábia em que, naquela altura, era governada por ganância, tortura, discriminação e todo tipo de vícios. O Islã veio para dar voz aos mais desfavorecidos, aos mais humildes, aos mais oprimidos. Então, como poderia ser o Islã a oprimir seja quem for, depois de tantos anos combatendo essas normas retrógradas que os seres humanos adotaram na história? No próximo episódio, vamos falar sobre controvérsias criadas sobre o Islã e entender melhor os conceitos sobre ética na guerra e o verdadeiro significado de jihad.